Então, galera, estarei aqui resolvendo com vocês agora os exercícios do PET. Então, sem muita enrolação, bora lá? Atividade 1 fala o seguinte: qual das substâncias abaixo é o hidrocarboneto de cadeia aberta e com dupla ligação? Ó, aí deu acetileno, eteno, tolueno, benzeno e antraceno. Vamos representar cada um para a gente ver como que é a estrutura de cada composto. O acetileno. Talvez vocês não conheçam o acetileno, mas ele é o nome popular do etino, certo? O etino a gente sabe representar. Como que é o etino mesmo? In quer dizer que tem uma ligação tripla, certo? Ou quer dizer que é hidrocarboneto. Et quer dizer que é dois carbonos. Aqui, carbono e hidrocarboneto, certo? Então é uma estrutura que tem dois carbonos, apresenta uma ligação tripla e é formada por carbono e hidrogênio, certo? Então a estrutura é assim, tem uma ligação tripla entre carbonos e o resto é só hidrogênio, que é o hidrocarboneto. Então esse carbono que está fazendo três ligações vai precisar de mais uma ligação com hidrogênio, igual a esse daqui, certo? Essa é a estrutura do etino, também conhecido como acetileno, que é o seu nome popular. Depois o eteno. Como que é o eteno? Et quer dizer quantos carbonos, prefixo et, quer dizer que é dois carbonos. En quer dizer que é o quê? Qual tipo de ligação? É uma ligação dupla. O quer dizer que é hidrocarboneto, então você vai ter carbono e hidrogênio. Então qual vai ser a estrutura desse composto? Será assim, ó, dois carbonos ligados por uma ligação dupla e as outras ligações que o carbono vai fazer com hidrogênio, certo? Serão mais duas ligações porque eles já estão fazendo duas ligações entre si, certinho? E o tolueno? Tolueno nós não vimos ainda. É um composto, isso, é o tolueno. O tolueno é um composto aromático, pessoal. Talvez nós ainda não vimos, mas a estrutura do tolueno é a seguinte, ó. É um composto aromático com um metil ligado, certo? Esse é o tolueno. E o benzeno? Benzeno a gente já sabe como é que é, né? É assim, ó. Certo? E o antraceno? O antraceno também a gente já viu que são três anéis benzênicos ligados entre si, certo? Qual desses compostos apresenta uma ligação dupla e cadeia aberta? Vai ser o composto da letra B, certo, pessoal? O composto da letra A é cadeia aberta, mas apresenta uma ligação tripla, e os outros compostos são cadeias fechadas, certo? Então, a letra B é a alternativa correta, beleza? Bora para a próxima questão, então. Atividade 2. Na atividade 2 fala o seguinte: quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Certo? O metilbenzeno, galera, nós não vimos ainda esse composto, mas é um composto aromático. Vocês conseguem representar ele, porque falou que tem a palavra benzeno, então vocês sabem como que é um benzeno. É assim, ó, certo? E apresenta um metil. Então, esse é o metilbenzeno, certo? Eu posso representar o metilbenzeno de outra forma, que é a seguinte, ó, colocando os carbonos. Certo? E as ligações duplas em um anel benzênico, elas são o quê? Alternadas. Então aqui tem uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples, e aqui vai ter uma ligação dupla, certo? E aqui vai estar uma ligação com o CH3, certo? E eu vou precisar completar as outras ligações que o carbono vai fazer com o hidrogênio, porque é um hidrocarboneto, certo? Cada carbono fez 4 ligações, e esse aqui já está fazendo 4 ligações, não vou precisar completar. Tranquilo? Então, na questão pediu quantos átomos de carbono insaturados há nessa estrutura. Então, quantos átomos quer dizer quantos átomos de carbono que tem ligação dupla há nessa estrutura, que estão fazendo ligações duplas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Há 6 átomos de carbono que estão fazendo ligações duplas. Então, há 6 carbonos insaturados.
Entenderam, galera? E esse carbono aqui da ponta, ele é insaturado? Não, pessoal, ele é saturado, porque está fazendo uma ligação simples com esse carbono aqui, tá certo? Então a alternativa correta é a alternativa B, certo? Bora para a próxima questão então. Atividade 3. Na atividade 3 fala o seguinte: dê os nomes, segundo a UPAC, dos seguintes compostos. Então, deu esses compostos aqui e pediu para que nós dessemos o nome. Bora lá? Então, o primeiro composto, qual que é a cadeia principal? A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Encontrar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal desse composto aqui? Claramente, pessoal, é essa aqui, ó. Certo? A maior sequência de átomos de carbono que envolva a ligação dupla. Certo? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma ramificação. Certo? Isso aqui é uma ramificação. Então, eu preciso, antes de dar o nome, fazer o que mesmo? Numerar os carbonos. Como que eu vou numerar? De forma que a ligação dupla fique o mais próximo possível da extremidade, certo? A numeração começa a partir da ligação dupla mais próxima à extremidade, certo? Então essa ligação dupla está mais próxima dessa extremidade. Então esse aqui vai ser o carbono 1, esse aqui vai ser o carbono 2, esse o carbono 3, esse aqui o carbono 4, certo? Certinho. Agora eu vou, como que eu falei para dar o nome do composto? Eu vou indicar primeiro onde está a ramificação. A ramificação está no carbono 3, então eu vou colocar ali 3, hífen. Qual que é o tipo de ramificação? É o metil, certo? Então 3, metil, hífen. Depois vou olhar para a cadeia principal. A cadeia principal é formada de quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Prefixo para 4 átomos de carbono é but, certo? Certo? Aí, but, pronto. Depois eu vou indicar onde está a ligação dupla. Está no carbono 1, certo? Então você coloca 1 ali, coloca hífen. Já que é ligação dupla, você vai colocar depois em, certo? E depois no final você vai colocar O, porque é hidrocarboneto. Então esse composto aqui é o 3-metil-but-1-eno. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo? Segundo composto, qual que é a cadeia principal? A gente pode pensar nesta, ou a gente pode pensar nesta, certo? Se a gente pensar nessa, a gente tem uma sequência de 4 átomos de carbono. Se a gente pensar nessa, a gente já tem 5 átomos de carbono. Então a cadeia principal é essa aqui, ó, a maior sequência de átomos de carbono, de ligações entre átomos de carbono que envolva a ligação dupla quando ela aparecer, certo? Então, agora eu vou precisar fazer o que mesmo? Numerar a cadeia principal, de forma que a numeração comece pela extremidade mais próxima à ligação dupla. Então, a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade, então eu vou começar por aqui. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse aqui o carbono 3, esse o carbono 4 e esse aqui o carbono 5. Qual que eu vou dar o nome desse composto? Vou seguir a mesma regra. Primeiramente eu vou indicar onde está a ramificação. Está no carbono 2, certo? Tem uma ramificação no carbono 2, vou colocar um hífen e vou dizer qual que é essa ramificação aqui. É um etil, certo, galera? Ah, ficou ruim aqui, mas esquenta. Então, é um etil, certo? Então você escreve aí, etil. Coloca um hífen de novo e diz agora a cadeia principal. A cadeia principal é formada por 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 átomos de carbono é pente. Tem uma saturação nessa cadeia. Você vai colocar onde está essa saturação? Está no carbono 1, certo? Então você coloca 1. Qual o tipo de ligação aí? É ligação dupla. Então você coloca em. Depois você vai colocar a função orgânica hidrocarboneto, então você coloca a letra O. Então esse composto aqui é o 2-etil-pente-1-eno. Tranquilo, galera? Entenderam? Bora para o último, letra C. Qual que é a cadeia principal? A cadeia principal vai ser essa daqui, certo, pessoal? Maior sequência de átomos de carbono que vai envolver a ligação dupla. Tranquilo? Eu podia pensar em descer para cá, certo? Que daria também uma cadeia formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Igual nessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
6 átomos de carbono. Porém, se eu descesse para cá, eu teria apenas só essa ramificação, certo? Então isso não é adequado. Eu vou sempre selecionar a cadeia carbônica que tiver a maior ramificação, quando for der a maior sequência, o mesmo número de átomos de carbono, em duas cadeias, certo? Se tiver maior número de ramificações, é aquela cadeia que eu vou selecionar. Então, essa aqui vai ter 6 átomos de carbono, mas ela vai ter 3 ramificações, certo? E essa aqui daria 6 átomos de carbono na cadeia principal também, porém ela só deu uma ramificação. Então, se tiver mais ramificações, a gente vai selecionar, tranquilo? Então foi essa. Selecionei a cadeia principal. O que eu vou fazer? Vou numerar essa cadeia, começando pela extremidade mais próxima à ligação dupla. Então, vou começar por essa extremidade aqui. Então, essa aqui vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4, esse aqui o 5 e esse aqui o 6, certo? Então, agora como que eu vou fazer para dar nome? Eu preciso começar sempre por ordem alfabética. Então aqui, essa ramificação aqui é um etil. E essas daqui são metil, certo? Então a letra E vem antes da letra M. Então eu vou começar pelo etil. Então eu vou dizer onde está esse etil. Está no carbono 4. Então você coloca 4, coloca o hífen, escreve etil, que é a ramificação, certo? Coloca um hífen de novo. Depois, qual que é a outra ramificação? São 2 etil, certo? Que estão no carbono 5. Então, você coloca 5,5, porque elas estão no carbono 5, certo? Isso. 2 ramificações no carbono 5. E depois você coloca o hífen e diz qual que é a ramificação. São 2 ramificações iguais e são etil. Então você coloca são etil não, é metil, certo? Então você coloca dimetil. Tranquilo, galera? Colocou primeiro o etil, que está no carbono 4, depois coloca o hífen, coloca onde está os outros etil, separando por vírgula, certo? Já que são ramificações iguais. Depois coloca o hífen e olha para a cadeia principal agora. É uma cadeia formada por 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono, o prefixo é X. Certo? Tem a saturação que está no carbono 1. Então você coloca 1. Qual tipo de insaturação que é? É uma ligação dupla. Então você coloca em. Certo? Depois, no final, você vai colocar o que? A função orgânica, hidrocarboneto. Então é X1. Esse composto é 4-etil 5,5-dimetil X1N. Tranquilo, galera? Entenderam? Se não entenderam, me manda mensagem no WhatsApp, tá joia? Bora para a próxima questão então. Atividade 4. Na atividade 4, deu os seguintes compostos e pediu para que nós escrevêssemos as fórmulas estruturais desses compostos. Vamos lá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é começar pela cadeia principal. A cadeia principal é o final. Esse finalzinho aqui, ó. Então, pente a cadeia principal é formada por quantos carbonos? 5. Pente é 5. Concorda, galera? Então, presente aí. 5 átomos de carbono. Tem uma ligação, uma saturação no carbono 1, que é uma ligação dupla, porque é em, certo? Então, se a gente começar, esse for o carbono 1, esse aqui o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4 e esse aqui o 5. Então, a gente vai representar aqui uma ligação dupla no carbono 1. Tranquilo? Depois falou que tem um metil no carbono 4. Então vai lá no carbono 4 e representa um metil. Certo? E as outras ligações que o carbono vai estar fazendo são ligações simples, certo? E, por fim, você vai precisar fazer o quê? É a mesma coisa que nós fizemos na última aula. Nós iremos completar as ligações que o carbono vai fazer com hidrogênio. Então esse carbono aqui está fazendo uma ligação, ele vai precisar de mais 3 ligações com hidrogênio. Esse aqui vai precisar de mais uma. Esse aqui vai precisar de mais 2. Esse aqui vai precisar de mais uma. E esse aqui vai precisar de mais 2 ligações, certo? Com hidrogênio. Lembrando sempre que o carbono faz 4 ligações. Se ele estiver fazendo
mais, se estiver fazendo uma ligação com outro carbono, vai precisar de mais 3 ligações com o hidrogênio para completar o seu octeto. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a estrutura do 4-metil-pente-1N. Certinho? Certinho. Vamos representar agora a estrutura desse composto aqui. But-2-enos, que vai ser a cadeia principal. Vamos representar? But é uma cadeia formada por quantos átomos de carbono? 4. Represente aí. 4 átomos de carbono. Tem uma saturação no carbono 2. Então, se a gente começar a contar, por exemplo, esse aqui, começar a numerar a cadeia, esse aqui vai ser o carbono 1, esse aqui o carbono 2, esse aqui o carbono 3 e esse aqui o carbono 4, certo? Então, tem uma insaturação no carbono 2, que corresponde a uma ligação dupla, porque é em. Então, aqui, o carbono 2 tem uma ligação dupla. As outras são ligações simples, certo? Depois falou que tem dimetil, só que ele não falou o lugar onde estão os dimetil. Por que ele não falou? Porque não precisa, galera. A gente sabe que não existe ramificação em ponta de cadeia, então os metil não pode ficar aqui, certo? Esse carbono não suporta fazer ligações com 2 metil, certo? Porque ele está fazendo 3 ligações, ele vai precisar de mais uma ligação. Então aqui vai ser uma ligação com o grupo substituinte metil, certo? E esse outro carbono aqui também vai ser uma ligação com o grupo substituinte metil, certo? Então, essa é a única forma de representar a estrutura desse composto, certo? Os metil têm que ficar aqui, eles não podem ficar nas pontas das cadeias, certo? Então, a última coisa que falta para fazer é o quê? Completar a ligação com o hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação com o outro carbono, então ele vai precisar de mais 3 ligações com o hidrogênio. E esse carbono aqui está fazendo também uma ligação com o outro carbono, então ele vai precisar de mais 3 ligações com o hidrogênio. Todos os outros átomos já estão fazendo 4 ligações, então está tudo certo. Beleza, pessoal? Entenderam? Bora para a próxima questão então. Então, atividade 5. Observe as seguintes estruturas. Os compostos 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, a gente vai ter que dar o nome desses compostos aqui, pessoal. Vamos fazer isso? Primeira coisa para dar nome é selecionar a cadeia principal. Então, observe esse composto. Qual é a cadeia principal? Será que é essa cadeia aqui, formada por 4 átomos de carbono? Ou será que é essa cadeia aqui, formada por 5 átomos de carbono? Claramente é essa aqui, né, pessoal? Porque é 5 átomos de carbono e está envolvendo a ligação dupla, certo? Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Vou numerar essa cadeia, de forma que a numeração comece pela extremidade mais próxima à ligação dupla, certo? Então, essa ligação dupla está mais próxima dessa extremidade. Então, aqui vai ser o carbono 1. Esse aqui vai ser o 2, esse o 3, esse o 4 e esse aqui o 5. Prontinho, numerei bonitinho, tranquilo. Depois eu vou fazer o que para já posso dar o nome. Então eu vou começar o nome pelos radicais. São 2 radicais iguais, ó. Certo? Esse é um radical e esse aqui é outro radical. São 2 radicais iguais, o que eu faço? Eu escrevo onde estão esses radicais. Estão no carbono 2 e estão no carbono 3. Então você coloca 2,3, certo? Coloca um hífen, já que são 2 radicais iguais, você coloca di. Esses radicais são metil, então você coloca dimetil, certo? Coloca um hífen e depois você vai colocar a cadeia, falar sobre a cadeia principal. É uma cadeia formada por 5 átomos de carbono, cujo prefixo é pente, certo? Coloca um hífen, onde está essa ligação dupla? Essa ligação dupla está no carbono 1. Então você coloca 1 ali, certo? Então, já que é ligação dupla, você vai colocar em. Depois, no final, você coloca O, certo? Na nomenclatura antiga, pessoal, não colocava um penteno, certo? Agora, na nomenclatura mais atual, mais atualizada da IUPAC, a gente coloca pente 1N, tá certo? Vamos para o segundo composto.
onde está a ligação dupla? Então eu preciso começar por aqui, ó, certo? Aí eu vou decidir se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Se eu for para cá, vai ter, a cadeia principal ficaria com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, certo? E se eu for para cá, ficaria com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então eu vou optar por ir por aqui, porque deu a maior sequência de átomos de carbono. Tranquilo? Então essa aqui vai ser a minha cadeia principal. Vou precisar numerar essa cadeia principal começando pela extremidade mais próxima à dupla. Então vou começar por esse carbono aqui, ó. Aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse aqui o 5. Certo? Agora posso dar o nome, começando primeiramente pelo radical. Qual radical que é esse aqui mesmo? É um etil, não é, pessoal? Certo? É um radical etil. Então, eu vou começar indicando onde está esse radical. Está no carbono 2. Então, 2, hífen, etil, certo? Depois eu vou colocar um hífen, depois eu vou olhar para a cadeia principal, que é formada por 5 átomos de carbono, cujo prefixo é pente, certo? Isso, pente. Vou colocar um hífen e dizer onde está em saturação. Está no carbono 1. É uma ligação dupla, então você vai colocar em. É hidrocarboneto, porque é formado por carbono e hidrogênio, você coloca a letrinha O. Certinho? Certinho, tranquilo, beleza. Vamos para o terceiro composto. Aqui a ligação dupla. Então, eu vou começar vou montar a cadeia principal, identificá-la. Qual vai ser a cadeia principal? Vai ser essa cadeia aqui, né, pessoal? Maior sequência de átomos de carbono que envolve a ligação dupla. Tranquilo? Vou numerar essa cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima à ligação dupla. A ligação dupla está mais próxima dessa extremidade, certo? Então aqui vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4 e esse aqui o carbono 5. Certinho? Certinho. Depois eu vou identificar os radicais. Ó, identifiquei um radical aqui, certinho? Beleza. Vou dizer onde está esse radical na nomenclatura. Está no carbono 4. Então você vai colocar ali 4 hífen. Qual que é o radical? É um metil. Certo? Você escreve aí metil. Coloca um hífen. Agora você vai olhar para a cadeia principal. Uma cadeia formada por 5 átomos de carbono. Então, se 5 átomos de carbono, o prefixo para 5 é pente. Certo? Coloca um hífen e diz onde está em saturação. Está no carbono 2. É uma ligação dupla. Então você coloca em. Depois a função orgânica do hidrocarboneto, você coloca a letrinha O. Então esse composto aqui é o 4-metilpente-2-eno. Tá certo? Bora olhar as alternativas lá que correspondem. Então deu 2,3-dimetilpente-1-eno, 2-etilpente-1-eno, 2-etilpente-1-eno, na verdade, e 4-metilpente-2-eno, certo? Qual das alternativas é correta? É a alternativa da letra B, certo, pessoal? Essa alternativa ainda está usando as regras antigas da IUPAC, mas os nomes são os mesmos, correspondem a esses nomes aqui, certo? O número da saturação vem na frente, mas na nomenclatura atual, como já disse, ele vem no meio, tá certo? Então é só fazer uma correção aí que tá tudo certo, belezinha? É isso mesmo. Bom, pessoal, nossa aula está terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp e tira sua dúvida, por favor, não fique com dúvida. Até a próxima aula então e valeu!